Brasil que saber coisas de cor, ter boa memória ou usar palavras sofisticadas, esse que a gente chama de cultura bacharelesca, era um treinamento histórico para diferenciação social. Ou seja, eu aprendo a dizer palavras que ninguém usa. Isso está muito marcante até hoje no direito. Ao invés de dizer aluguel, como todos dizem, eu vou dizer ao fazer o contrato aluguer, que é século XVII. Eu vou usar uma palavra que ninguém mais usa para mostrar a diferenciação. A etiqueta e a gramática são elementos de diferenciação. Não servem para comunicação. Em geral, a etiqueta atrapalha a sociabilidade, a gramática atrapalha a comunicação. Então, servem para saber quem é quem, título que tanto o Renato Giannini Ribeiro na Etiqueta do Antigo Regime como o Norberto Elias na Sociedade de Corte tratam bastante dessa questão. Eu tenho que pensar que, claro que você citou, por exemplo, um historiador como o Eduardo, que o historiador lida muito com o fato. É capaz de você ouvir uma aula de um sociólogo ou de um filósofo sem nenhum fato concreto, apenas com conceito. O historiador não consegue passar muito tempo sem botar uma âncora no fato. Mas esse conhecimento não é sinal de inteligência. Para mim, a inteligência é a criação, a inteligência é a análise, a comparação, é aproximar coisas, é reinventar, é questionar paradigmas. E há muitas inteligências. Há uma profunda inteligência na dona de casa com um orçamento apertado que tem que decidir o menu diário da casa. E provavelmente o doutor em economia, especialista em Adam Smith pela USP, não conseguiria, porque é muito fácil gerir orçamento ilimitado, né? Tipo orçamento militar dos Estados Unidos. É muito fácil gerir, mas gerir aquele orçamento apertado e ainda fazer uma coisa de qualidade é muito difícil. Esse é um tipo de inteligência. Hoje nós falamos de inteligência emocional, temos uma inteligência sinestésica, de movimento, temos uma inteligência de relações, temos uma inteligência até sobre o meio ambiente. Mas as inteligências são variadas. Mas o que elas têm em comum? Capacidade de usar dados para soluções de vida. No Brasil, a inteligência tem a ver com uma questão de memória, erudição, do velho modelo do bacharel que ia a Coimbra, não tinha curso superior no Brasil até o século XIX, vai a Coimbra, aprende a falar data vênia e quando volta para Ouro Preto, a antiga Vila Rica, quando volta para a capital, a partir do século XVIII, Rio de Janeiro, passa a dizer as palavras que marcam, aquilo que Maquiavel debocha na obra Mandrágora, que um médico vai ver se o outro é médico através do latim. Se ele dominar bem o latim, ele será um bom médico. Na verdade, o latim era uma língua universitária, mas é uma maneira de eu dizer se você pertence ao meu grupo. Hoje, ao invés dessa erudição, o reconhecimento social se dá assim. Interessante, eu comprei em Aspen uma parecida. Eu disse, a mamãe esquiava em Aspen. Então eu já sei que a sua família tem tradição, você não é alguém que chegou há pouco ao mundo do dinheiro, eu posso confiar mais em você. Então eu vou fazer relações a partir dessa network. E essa network faz com que seja mais importante a identidade social do que, por exemplo, a competência profissional. É verdade. Isso tem acontecido faz tempo ou você acha que as redes sociais aumentam esse efeito? Ressentimento, há revistas, como a gente chama aqueles que chegam ao jogo social e querem atropelar. É o caso, por exemplo, da obra O Satyricon Atribuída. Petrônico, uma revista, Trimalcião, dá uma ceia e quer impressionar. Mas ele é um ex-liberto, é um ex-escravizado. Então ele quer impressionar. Isso aparece no Molière, quando faz o Burguês Fidalgo, em que Monsieur Jourdain é um burguês que quer parecer nobre. Isso aparece no debate entre emergentes e dinheiro old money e dinheiro tradicional. Isso apareceu no Rio, no choque entre Vera Loyola, por exemplo, como exemplo desse novo dinheiro ligado a motéis e padarias e não a capitanias hereditárias. Então sempre houve este choque. A questão é o que valida de fato o dinheiro, o que valida de fato sua posição. E a inteligência é uma inteligência de ser capaz, inclusive, de criticar esse sistema, ser capaz de repensar esse sistema e criticar. Saber fatos de cor é um exercício de memória. Ter habilidades como tradução é um exercício de insistência, realmente. Agora, saber juntar ideias é uma prática de abstração que nós temos que trabalhar nas pessoas. Mas saber, assim, ler muito, saber... Você é um defensor ferrenho de ler e tudo mais, já vi você falando várias vezes sobre isso.
Mas assim, o Eduardo Bueno, por exemplo, ele falou, cara, eu li 4.000 livros. Porra, li livro pra cacete, não sei o que, conheço um monte de coisa, já conversei com um monte de gente sobre um monte de coisa. E eu fico pensando, assim, a gente tava falando antes que eu fico nervoso conversar com pessoas que são, porra, muito mais inteligentes que eu. E aí, pô, o que é inteligente? Começou esse papo. E, pô, além de tudo, experiente, o Eduardo Bueno, no caso. O cara viveu uma porrada de coisas, troca a ideia com ele sobre as coisas, que nem são publicáveis, sabe qual é? Então, assim, eu gosto da ideia de que, da experiência, porque eu já vi muita gente muito lido, muito estudado, muito não sei o quê, que tem dificuldade em resolver uns problemas bobos, ou até de... o que a gente chamaria de inteligência emocional, quase nulo, sabe? Então, eu gosto muito da métrica da experiência. O cara viveu pra cacete. O meu avô, adorava trocar ideia com o meu avô quando ele era vivo e tal, porque não estudou, viveu o tempo inteiro na roça, mas ele sabia a hora só de olhar pro céu. Isso era uma habilidade que me chocava. Mas pensa um pouco, Igor, que o tempo não é um aprimorador de habilidades necessariamente. Por exemplo, os canalhas envelhecem. E um canalha de 70 continua sendo um canalha hábil, mas é um canalha. Na minha experiência, quem era muito burro aos 30, aos 70, continua muito burro. O que acontece em algumas pessoas é que o tempo, de fato, é um processo de decantação. Então você perde um pouco da ansiedade, você começa a respeitar. Eu hoje seria um professor melhor aos 62 anos dando aula para o ensino médio do que eu fui no interior do Rio Grande do Sul em 1983, por exemplo. Entendi. Quando eu peguei pela primeira vez uma turma de ensino médio, tinha dado aula para outras antes. Então a primeira questão, o tempo não produz qualidade. Nem com os vinhos que são símbolo disso, são pouquíssimos vinhos que podem envelhecer. Pouquíssimos vinhos, a maior parte estraga. A máxima é a mentira. A segunda questão que você traz à tona é uma habilidade prática, né? Uma habilidade prática, por exemplo, ou de convívio. Uma reunião de departamento em qualquer boa universidade demonstra que muito conhecimento não é a base para pessoas muito tolerantes, afáveis. O que varia, como eu dizia quando era chefe de departamento, é o vocabulário. Nós brigamos da mesma forma que duas pessoas brigam num ônibus em Itaquera, mas usando energúmeno, crápula, né, oligofrênico. Eu nunca ouvi. Oligo é pouco em grego, frenosa é inteligência, né? Seria burro sofisticado, né? Então, assim, quando você xinga o outro, usa a linguagem passivo-agressiva. Ou seja, você é irônico. A ironia é típica de recurso de passivo-agressivo e de inteligência. Agora, há pessoas sábias que são cultas e há pessoas sábias que não sabem que a capital do Afeganistão é Cabul ou que o Ulaanbaatar é a capital da Mongólia. Então, pronto. Não tem a ver com isso. E a terceira questão diz respeito à distinção entre dados e capacidade de criação. Então, por exemplo, Gabriel Garcia Marques, prêmio Nobel, um dos maiores autores de língua espanhola, diz numa entrevista Cheiro de Goiaba que todas as cartas que ele mandava para a mãe dele em espanhol, ela devolvia corrigidas pelos erros de gramática. E um dia, voltando à sua cidade natal, na Colômbia, ele passou por uma igreja protestante americana escrita In God We Trust, e ele disse, minha primeira frase que eu aprendi em inglês, e a mãe disse, e a última, né, Gabriel? Então, o que eu estou dizendo? Um homem que escreve melhor do que eu, Gabriel Garcia Marques, provavelmente conhece menos de inglês do que eu. Outros autores eruditos sabem mais e assim por diante. Existe uma maneira de escrever que é inteligente. Existe uma maneira de escrever que é técnica. Técnica se ensina em cursinho para redação do Enem. Técnica pode ser ensinada. Se você não for resistente, refratário, você aprende a técnica. Todas as pessoas podem aprender a tocar piano. Eu aprendi. Não quer dizer que se tornem pianistas. Todas as pessoas podem aprender a jogar bola, mas a inteligência sinestésica, que vai avaliar potência, ângulo, vetor, velocidade, de forma até um pouco intuitiva, isso não é para muita gente. Então, vamos distinguir técnica, aplicabilidade, caráter, sabedoria, para não juntar tudo no pacote inteligente. Tem uma personagem, você é mais novo, não vai lembrar, da novela Saramandaia, que era o professor Astromar. E o professor Astromar falava coisas que ninguém entendia. E as pessoas achavam que ele era
Muito inteligente. Muito inteligente. É a figura que o Érico Veríssimo debocha no livro que eu adoro, Incidente em Antares. É um homem interiorano que ele debocha desse tipo de saber e debocha também na trilogia do Tempo e o Vento, que são as pessoas que alegam, como no Tempo e o Vento, que trocaram correspondência com Proust. E que tem essas cartas. Mas não mostra para ninguém. Não? Mas é um pouco uma inteligência de consumo. Hoje, você agora, por fim, na sua questão, ao falar do Eduardo Bueno, existe a pessoa que sabe, há muitas pessoas que sabem, eu tive excelentes professores, e o que se comunica. Nem todo mundo que se comunica